Sabe, tem gente que muda o mundo, mas este homem aqui, ele mudaria tudo. Não com exércitos ou com poder, mas com atitudes que para a época dele pareciam pura e simples loucura. E como ele faria isso? Primeiro, escolhendo a pobreza absoluta, numa época onde o que valia era a riqueza e o poder. Depois abraçando os marginalizados, sabe, aquelas pessoas que todo mundo fazia questão de evitar. E o que talvez tenha sido o mais radical de tudo, enxergando família em toda a criação, do sol até os animais. Pois é, vamos mergulhar nessa história. A história de São Francisco de Assis, o santo que, na verdade, foi um grande rebelde. Um cara que desafiou as normas do seu tempo e que, por incrível que pareça, deixou um legado que ecoa até hoje. Mas olha, para a gente entender a revolução que ele causou, a gente precisa conhecer o homem antes do santo. E pode acreditar, ele não era nada do que a maioria das pessoas imagina. Antes de ser Francisco, ele era Giovanni Bernardoni, filho de um comerciante de tecidos muito, mas muito rico. Ele era basicamente o líder da galera jovem de Assis. Pensa em festas, banquetes, roupas da moda, ele era famoso por esbanjar. E o maior sonho dele não era ser santo, não. Era conquistar glória e um título de nobreza no campo de batalha. E oportunidade para isso não faltava, viu? A Itália do século XIII era um verdadeiro barril de pólvora. Cidades guerreando contra cidades, nobres contra nobres. Para um jovem ambicioso como Francisco, a guerra parecia o caminho mais óbvio para a fama e para a honra que ele tanto queria. Só que o plano deu muito, mas muito errado. Ele foi capturado numa batalha contra a cidade vizinha de Perugia e passou um ano inteiro como prisioneiro. Essa experiência, somada a uma doença gravíssima que ele teve quando voltou para casa, bom, isso quebrou o espírito dele. Aquela busca toda por glória perdeu completamente o sentido. E foi justamente nesse vazio, nesse "e agora?", que algo totalmente novo começou a surgir. Vamos dar uma olhada agora nos momentos que transformaram aquele jovem rico e festeiro num dos maiores revolucionários espirituais da história. 2 episódios aqui foram cruciais, sabe? O primeiro foi quando ele encontrou um leproso. Vencendo o nojo que ele sentiu, Francisco o abraçou. E ele disse que o que era amargo se transformou em doçura da alma e do corpo. Pouco tempo depois, rezando numa capelinha caindo aos pedaços, a de São Damião, ele ouviu uma voz que vinha do crucifixo dizendo: Francisco, vá e reconstrua a minha igreja que está em ruínas. Mas o ponto de virada definitivo veio quando o pai dele, furioso com essa mudança toda do filho, o confrontou na praça pública. E a resposta de Francisco foi um dos atos mais chocantes da Idade Média. Ele simplesmente tirou toda a roupa cara que vestia, devolveu tudo ao pai e declarou que daquele momento em diante, seu único pai seria Deus. Imagina a cena. Ali, na Praça de Assis, nu e renascido, ele rompeu de vez com todo o seu passado. Um ato radical como esse, claro, atraiu outros. Logo, um pequeno grupo de seguidores se juntou a ele, e eles precisavam de algum tipo de guia, de um norte para essa vida nova. E a regra não podia ser mais simples nem mais radical. Olha só essa primeira frase. Não era um tratado de teologia cheio de complicações. Era só isso, viver o Evangelho. Literalmente, em cada palavra, em cada gesto. Agora, o que é fascinante nesse slide é o contraste. Pensa bem, numa época em que a igreja era uma instituição de poder imenso, de riqueza, de política, a fraternidade de Francisco era o exato oposto. Onde a igreja tinha palácios, eles tinham cabanas. Onde havia acúmulo de riqueza, eles não tinham absolutamente nada. Onde havia títulos e hierarquia, eles se chamavam de irmãos menores. Era uma crítica silenciosa, mas poderosíssima aos excessos daquele tempo. Mas a Revolução de Francisco não se limitou à sociedade humana, não. Ele foi muito além e estendeu essa revolução para todo o cosmo. É uma pergunta que muita gente se faz hoje em dia. A palavra ecologista, claro, é moderna, mas a visão de mundo que ele tinha, nossa, estava há séculos à frente do seu tempo. Ele não via a natureza como algo a ser explorado, mas como sua própria família. Esse trecho do famoso poema dele, O Cântico das Criaturas, mostra isso perfeitamente. E aqui tem um paradoxo incrível. Ele não escreveu isso num campo florido num dia de sol. Ele escreveu esses versos num momento de dor terrível, quase cego e sofrendo de várias doenças. Foi do seu maior sofrimento que nasceu o seu mais belo hino, a criação. A relação dele com os animais é lendária, né?
E a história mais famosa de todas é a do Lobo de Gúbio. Tenta imaginar a cena. Uma cidade inteira em pânico, aterrorizada por um lobo gigante que atacava os rebanhos e até as pessoas. A solução que todo mundo pensava era uma só: matar a fera. Mas o Francisco fez algo que ninguém esperava. Ele foi ao encontro do animal, não com uma arma, mas com palavras. E ele se dirigiu à criatura não como um monstro, mas como irmão lobo. E o que aconteceu foi que o Francisco negociou a paz. Ele mostrou ali toda a sua filosofia de forma brilhante. O lobo pararia de atacar se a cidade se comprometesse a alimentá-lo. A lição era clara. A violência do lobo não nascia da maldade, mas da fome. Uma mensagem sobre conflito e justiça que continua sendo, assim, incrivelmente relevante. E essa relevância toda nos leva à nossa última parte. Como o homem que morreu há quase 800 anos continua a inspirar o mundo de hoje. Olha só essa linha do tempo. Ela mostra como a influência dele foi sendo construída século após século. Desde a sua morte em 1226, sua importância só cresceu. Em 1979, ele é nomeado oficialmente o padroeiro dos ecologistas. Em 2013, o mundo vê o primeiro papa adotar o nome dele e hoje suas ideias sobre o cuidado com a criação são centrais nas discussões globais sobre o clima. Essa influência toda deu origem a um conceito muito poderoso: a ecologia integral. A ideia que vem direto de São Francisco é que não dá para separar o grito da terra do grito dos pobres. Cuidar do planeta e cuidar da humanidade são as duas faces da mesma moeda. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né? No nosso mundo, um mundo marcado pelo consumismo, por uma crise climática urgente, o que a gente pode aprender com o homem que virou as costas para a riqueza e encontrou alegria na simplicidade? Que não viu estranhos na natureza, mas irmãos e irmãs. Talvez a rebelião de 800 anos atrás seja exatamente a inspiração que mais precisamos hoje.